você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu venho falar sobre coisas que te aconteceram, coisas que prenderam você, coisas que deixaram você nunca mais ser aquela pessoa de antes. E eu estou falando da criação que você teve, eu estou falando das coisas que te aconteceram, que te falaram, que ficaram profundamente gravadas em você. Gente, quando alguém chama a gente de idiota, quando alguém fala que a gente não presta, quando alguém fala que a gente é lerdo, quando alguém aponta o dedo e coloca etiquetas, né? Você é isso, você é aquilo. E quando a gente vivencia tudo isso, quando nós somos criança, essas sensações, né, que a gente sente quando a gente ouve isso, principalmente de alguém muito querido, ficam gravemente gravadas dentro da gente, profundamente gravadas dentro da gente. E quando fica profundamente gravado, a gente não quer viver isso de novo, a gente não quer vivenciar isso de novo. Então, a partir daquele momento, a gente para de ser tão espontâneo, a gente para de ser tão aberto para a situação, a gente começa a ficar com o pezinho atrás. E eu vejo muitas pessoas me falando, Cris, a minha mãe falava isso, o meu pai falava aquilo, eles falavam que eu não podia, que eu não era a pessoa que eu queria ser, né? Eles falavam que era melhor não, que eu tinha que desistir, que a nossa família não era essa família que podia fazer tal coisa. A gente ouve tantas coisas, e todas essas coisas que a gente ouve fazem a gente guardar esse sentimento. Então, a partir desse momento, você sentiu e você vivenciou uma rejeição. Olha que interessante. A partir desse momento, né, que uma pessoa vivencia uma rejeição, ela passa a nunca mais achar que ela pode ser aquilo que ela quer ser sozinha. Porque como ela foi rejeitada, essa pessoa, e você, né, pode ser você aí que esteja me ouvindo nesse momento, quando você foi rejeitado, você passou a acreditar que você não pode ser, que você não é essa pessoa que tem a permissão para ser. E uma pessoa rejeitada, gente, ela passa o resto da vida se encolhendo e se submetendo. A pessoa passa a fazer aquele velho papel de boazinha, bonzinho, sabe aquele papel onde você vira para o outro, né, um empregado praticamente, onde você é para o outro que o outro quer que você seja. Que ele quer que você seja aquilo que é conveniente para ele. E quando isso acontece, o que acontece com a sua vida? A sua vida não anda. Você está sempre em função do outro. A sua vida não funciona porque você está sempre preso ao que o outro quer, ao que vai agradar o outro, ao que o outro espera de você. E a partir deste momento, você fez uma curva na sua história, né? E eu vejo muitas pessoas que fizeram essa curva nessa história pessoal, quando, por exemplo, escolheram um curso que foi o curso que seu pai queria, sua mãe queria, escolheram, né, trabalhar numa empresa porque foi indicação daquela pessoa que você se sentia rejeitada por ela de alguma forma e você acabou, né, sendo agradável para ela, escolhendo aquilo que ela falou. Muita gente escolhe aquilo que os pais acham que deveria ser melhor. Muita gente escolheu a sua vida profissional baseado no que o pai e a mãe indicou. Ou, olha só que interessante, nas memórias emocionais do próprio pai e da própria mãe. Então, se a mãe, ela acreditava que a melhor profissão do mundo era X e que pessoas que faziam tal coisa eram pessoas bem-sucedidas, você acabou, né, sendo a realização dos sonhos da sua mãe. Gente, quantas pessoas eu não vejo por aí colocando os filhos numa aula disso ou daquilo, porque elas, na verdade, estão realizando o próprio sonho. Elas estão realizando o sonho que elas não puderam ter realizado um dia. E quando isso acontece, as pessoas passam a não terem a vida delas. Elas passam a ter a vida que o outro quer. Então, isso aí, né, deixa um vestígio, deixa uma trava, deixa uma memória emocional. A partir desse momento que essa pessoa tem a memória emocional, ela tá travada, a vida não anda mais. Então, o que faz, né? O que acontece quando uma pessoa consegue se livrar disso?
Para que a pessoa consiga se livrar disso, ela precisa necessariamente passar por uma grande transformação emocional. A pessoa precisa se descolar, descolar literalmente, né? De se desmantelar das sensações que ficaram ali, grudadas, né? Desde quando ela vivenciou a primeira vez aquelas ideias que vieram dos outros. Então, para fazer uma transformação acontecer, você precisa se tornar um outro você. Porque esse você que está me ouvindo aí é um você que está cheio de dúvidas, é um você que tem medo, é um você que acha que é melhor não, é um você que aprendeu a ter uma ideia de conformismo, de uma certa humildade. Então, no fundo, você quer uma outra vida. Eu sei que você quer uma outra vida, mas você se segura. Você olha, por exemplo, para as situações que estão acontecendo à sua volta e quando essas situações são ruins, você até se acha agraciado por não ter uma situação tão ruim como do outro. E aí, sabe o que acontece com você? Você se conforma. Porque você aprendeu a ficar ligado a migalhas, você aprendeu a ficar ligado àquilo que te dão e você aprendeu que é ok assim. Só que, gente, vamos pensar agora de um outro jeito, né? Quando uma transformação acontece, se você pegar uma pessoa assim que saiu lá de baixo e que cresceu muito, você vai ver que essa pessoa, ela parou de aceitar certas coisas que ela não queria mais na vida, inclusive a submissão em relação aos outros. Ela parou de ter a vida que ela não queria. E a partir daquele momento que ela não queria mais aquela vida, que ela não quis, que essa pessoa decidiu não querer mais a vida, né, que ela tá já de saco cheio, e ela quis uma outra vida, ela se transformou. Essa transformação implica em que você faça diariamente ações diferentes daquelas que você vem fazendo há muito tempo na sua vida. Essas ações, elas vão implicar necessariamente num resultado diferente. Mas tem um outro ponto aí, que é um ponto que eu trabalho muito com as pessoas, que é a força para dar continuidade às ações, que é justamente a persistência, a insistência. Então, olha que interessante, vamos entender esse processo. Muita gente entende racionalmente, sim, eu deveria fazer tal coisa. E a pessoa se empolga quando ela ouve uma palestra, quando ela lê um livro, né? Quando ela, de repente, faz um curso lá de final de semana, ela tá empolgadíssima porque aquilo fez todo sentido, colou, né, a ideia. Mas a pessoa não tem a força para dar continuidade. Então, por 2, 3, 4 dias, ela faz ali um pouco e depois ela para. Depois ela se dá uma desculpa. Depois ela não consegue ir adiante. Então, se você parar para pensar agora nas coisas que você tentou fazer, você vai sacar uma coisa muito interessante. Você só não conseguiu o resultado porque você teve uma ação você não continuou. Você não conseguiu dar seguimento, você não conseguiu levar adiante, ou seja, você descontinuou algo, você não fez mais. Ou você começou a fazer com uma intensidade X e depois parou. E por que isso aconteceu? Porque você perdeu a força. Na verdade, você não se ligou à força sua. Você se ligou, olha que interessante, à força daquelas pessoas que você ouviu ou de que você ali aceitou uma ideia. Então, a força da outra pessoa não é sua. É por isso que o outro consegue e você não consegue. Gente, eu sou Cristina Long, estou aqui na Vibe Mundial e eu vim falar sobre esse assunto para vocês porque é um assunto que me encanta. Eu estudo a personalidade das pessoas há vários anos, né? O ano passado, inclusive, eu fui lá para os Estados Unidos para estudar um pouco mais sobre isso. Eu fiz lá um curso de epigenética e eu entendi como faz a mudança acontecer. Para que a mudança aconteça, você tem que largar o velho eu, que inclui as experiências que você teve e as ações que você tomou depois daquelas experiências que foram negativas, que deixaram uma marca em você. Quando você se desconecta dessas experiências, você lembra de uma forma onde aquilo não dói, aquilo não te prende. Olha que interessante. Então, quando a pessoa passa por esse processo que eu chamo de mentoria, né? A pessoa passa por essas sessões, a pessoa, eu desconecto elas dessas sensações que elas tiveram quando elas ouviram coisas, quando elas vivenciaram coisas, e a partir desse momento ela consegue, a pessoa, florescer. Então, eu te pergunto, né? Quanto tempo mais você vai ficar na sua dor, na sua frustração, sendo que você sabe que você
pode fazer muito mais, mas você não faz porque algo te segura. E esse algo que te segura é essa ligação que você tem com essa dor que você vivenciou, com esse estado emocional que quando você vivenciou lá, né? Quando alguém te falou algo, quando você percebeu algo, aquilo te prendeu. Então, gente, anotem aí. Eu vou deixar o nosso WhatsApp. Se você quiser marcar essa mentoria, a gente faz isso em pouquíssimas sessões. Eu me especializei e eu trago resultados. Gente, não é falar de mim não, mas se você olhar lá os depoimentos, eu me especializei em resolver isso super rápido. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E aproveitando aqui que eu tô dando o nosso WhatsApp, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Aqui a rádio, a Vibe Mundial, ela tá oferecendo vários cursos online dos comunicadores, inclusive o meu tem um curso lá que chama-se Anjos Mentores. Então entra lá no site da Vibe Mundial, o site da Vibe Mundial, gente, é vibemundialfm.com.br. Aí você entra lá na abinha cursos. Lá na aba cursos tem o meu curso de Anjos e Mentores, para quem quer contatar o mundo espiritual. Meu nome é Cristina Long, você vai lá, clica e faz o curso, você adquire o curso e pode fazer. Mas tem outros cursos muito legais de outros comunicadores, então vale a pena conferir lá. Bom, então hoje eu falei para vocês o seguinte, estou falando, né, que quando nós tivemos experiências dolorosas na nossa vida, quando uma pessoa teve experiências dolorosas, aquilo fez a pessoa perder aquela força que veio com ela, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi outro dia, e essa pessoa teve uma experiência bem interessante, mas ao mesmo tempo muito dolorida, né? Essa é uma mulher que eu atendi e ela teve uma história onde ela viveu em vários lugares quando ela era pequena, porque os pais faziam isso, né? Era a profissão deles. Então ela vivia cada hora num canto, num país literalmente. E quando ela estava, né, mudando de país e ao mesmo tempo ela estava numa época onde existia o comunismo, onde existia assim uma certa pressão, digamos assim, emocional. O que aconteceu com ela? Ela começou a vivenciar situações onde ela percebeu que ela tinha que ser uma menina boazinha para ser aceita, porque ela, na verdade, vivia uma atmosfera de medo. Então, ela interpretou errado, porque ela era criança. Então, na atmosfera de medo que existia ali, a volta dos pais dela, a volta da situação, ela interpretou que se ela não fosse boazinha, ela poderia perder algo. E como tinha muitos episódios na vida dela onde realmente existiam perdas de coisas que eram, na verdade, meio que naturais para a profissão dos pais dela, mas que ela via de outra forma. Então, de repente, por exemplo, arrumava um monte de amigos, aí ela perdia os amigos porque tinha que mudar de cidade, de país, enfim. Ela teve algumas situações bem complicadas e ela acabou crescendo com essa ideia de que se eu não for o que esperam que eu seja, eu posso perder, e essa perda é muito dolorosa. Enfim. E aí ela chegou no consultório e ela tinha problema com um dos filhos dela, porque ela não conseguia se impor, né? E aí, quando eu conversei com ela, ela veio para fazer a mentoria lá das 2 horas, eu percebi que tinha alguma coisa atada a algo que ela tinha vivenciado lá na vida dela, lá na infância. Enfim. E aí eu descobri com ela que, na verdade, ela tinha criado um paradigma, né? Ela estava atada literalmente à ideia de que se ela fosse firme, ela poderia perder o filho dela, porque o filho dela não ia gostar mais dela, e ela passar por isso, né? Fazer isso significava dor para ela, porque ela estava atada à memória emocional do que aconteceu lá na infância. Então, o que aconteceu? Eu desconectei ela dessa informação emocional, né, que estava ali dentro dela. E a partir daquele momento fez todo sentido para ela. Ela falou, faz sentido. E ela entendeu que hoje o filho dela não vai, né, embora, não vai largá-la se ela for firme com ele, mas ela entendia dessa forma. Olha que interessante. Então, se eu estou contando uma história dessas aqui para você entender que, às vezes, o que você especificamente precisa fazer na sua vida é algo que você, de alguma forma, não consegue fazer, porque você está emocionalmente, e não é racionalmente, tá? É emocionalmente interpretando que é melhor não.
que é doloroso, que é perigoso, que tem alguma coisa que você pode perder por trás disso. Então, a partir do momento que você define isso, né, de uma forma meio inconsciente, você se segura. Então, é muito interessante, né? Quando a gente olha as pessoas que têm bastante coragem, as que não têm, por trás das pessoas que não têm coragem, existe uma pessoa que tem medo de algo, que algo se repita, algo que aconteceu lá atrás na vida dela, algo que a pessoa vivenciou de uma forma dolorida, de uma forma trágica, muitas vezes, de uma forma onde ela ficou extremamente chateada ou realmente teve uma coisa mais grave por causa de algo ali que a pessoa passou na infância. Então, é possível se desconectar, é possível refazer a sua história com uma nova percepção. Quando eu desconecto as pessoas dessa sensação que elas têm, elas passam a serem outras pessoas. Elas passam a conseguir, olha que interessante, mudar a personalidade. Então, por exemplo, uma personalidade onde a pessoa era preguiçosa, era uma pessoa que procrastinava, deixava para lá, de repente vira uma personalidade de uma pessoa que se adianta, que faz as coisas, que se antecipa. Por quê? Porque ela já entendeu que ela pode ser aquilo que ela achava que ela não podia ser. E a partir do momento que a sua alma, literalmente, né, que o seu subconsciente entende isso, você consegue dar um super passo na sua vida. E aí uma grande transformação acontece de verdade. Então, gente, é possível fazer essa transformação sim acontecer. Então, anotem aí, 0 operadora 11, esse é o nosso WhatsApp, 944 13 1010, 944 13 1010. Eu sou Cristina Long, fala lá com o meu assistente, o Michel, ele vai te explicar como que você pode fazer para reorganizar emocionalmente a sua vida emocional e ter a força para ir, né, para aquilo que você quer. Inclusive, a gente está numa época onde muitas mudanças estão acontecendo e a gente tem que entender que essas mudanças, elas precisam ser feitas de uma forma o mais estruturada possível. E para que você não perca tempo, né, para que você não fique só no seu lado emocional, porque quando você fica muito no lado emocional, as chances de você meter os pés pelas mãos, elas são imensas. E você tem que estar na sua força, né? Porque senão você vai fazer as coisas pelos motivos errados, para agradar o outro, ou porque você está na pressão. Aí você sai, né, do modo racional e vai para o modo emocional. E uma pessoa que age emocionalmente, as chances dela dar errado, né, dela fazer uma coisa que não vai funcionar é imensa. Então, sim, é possível fazer uma grande transformação. Pega a história aí de pessoas que se transformaram e vocês vão perceber que elas se reinventaram. Elas deram uma nova roupagem para aquilo que aconteceu. Elas criaram força daquilo que aconteceu. Elas conseguiram fazer uma transformação da dor. Ou seja, aquilo que elas não queriam mais, aquilo que elas estavam definidas, né? Porque quando você ouve coisas dos seus pais, dos adultos que estão à sua volta e falam, você é isso, você é aquilo, você fica definido por aquilo, né? Você acaba acreditando e você perde força. Quando você se desconecta disso, né? Quando a pessoa vem e faz a mentoria e eu percebo que a pessoa, os olhos começam a brilhar, né? A pessoa fala assim, poxa, que interessante, tudo muda. Olha, eu atendi outro dia um cara que ele tem, assim, uma vida super confortável financeira, tá tudo bem, mas ele quer ir adiante. E ele tava muito ligado à falta de força que vinha do pai dele, principalmente, né? Porque o pai dele continuava, né? E continua ainda interpretando o filho de uma forma infantil, né? Achando que o filho é isso, o filho é aquilo, o filho não precisa. Enfim, o pai simplesmente olha para ele e acha que tá bom a vida dele assim e não deixa ele participar mais nos negócios da empresa, tal e tudo mais. E o que esse cara queria era ir muito além. E aí eu percebi, né, quando ele veio fazer a consulta, que ele estava muito preso a essa identidade de empregado do pai. Olha que interessante, empregado do pai, empregado da empresa. A partir do momento que eu desconectei ele disso, eu falei para ele, você vai parar de ser o primeiro a chegar lá, o último a sair, você vai ser uma pessoa que vai participar da empresa de outra forma, como um empresário, não como um empregado. Não que seja ruim ser um empregado, não é isso, é que no caso dele, ele estava preso à ideia de que se eu sou o melhor empregado, eu recebo um benefício, eu vou receber um bônus, eu vou ser o bonzinho, meu pai vai me recompensar.
né? Então ele estava muito ligado à imagem do menininho que precisava conquistar o pai. Olha que louco, gente. E ele falou, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, então, porque você estava presa a essa memória emocional. Aí eu fiz o exercício com ele lá do método Long e aí eu falei para ele, observa que você vai agora começar a ter atitudes totalmente diferentes, espontâneas e automáticas, né? Então, estou até super curiosa para quando ele voltar, para ver a transformação que acontece. Porque eu vejo, gente, diariamente as transformações, né? As pessoas me escrevem e falam, poxa, Cris, eu consegui fazer tal coisa, nossa, muito grata por isso, por aquilo. Por quê? Porque a pessoa não conseguia, porque ela tinha a identidade, olha que legal, de entender isso. Ela tinha a identificação com a ideia de que elas não tinham esse poder para fazer aquilo. E quem tirou esse poder foi o pai, a mãe, foi algum adulto, foi alguma situação, às vezes um sócio, às vezes uma situação que a pessoa passou, que ela botou a etiqueta nela mesma, né? Não mereço, não posso, não consigo, não sou capaz, enfim. E aí a pessoa perde a força. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11, que é o nosso WhatsApp para você marcar a sua mentoria comigo, Cristina Long, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, fala o que você quer fazer, se você prefere fazer a mentoria, ou se você quer fazer as sessões, inclusive eu faço sessões de orientação para terapeutas, né, porque é muito legal, né? Quando a gente vê os outros terapeutas ajudando outras pessoas mais rápido. E eu me especializei em fazer super rápido essas mudanças. Então, gente, 944 13 10 10. E lembrando que a nossa rádio, a nossa querida Vibe Mundial, está oferecendo cursos online. Então, para acessar os cursos da rádio, entra lá no site da rádio, que é Vibe Mundial fm.com.br. Você vai lá na Binha Cursos, na Binha Cursos tem vários cursos online, inclusive o meu, procura lá Cristina Long, tem de outros comunicadores na rádio, e se eu não me engano eles estão com 50% de desconto em todos os cursos, gente, então vale a pena. Então, vibemundialfm.com.br. Bom, o que a gente tem que fazer então, né, para ir para nossa força? Olha só que interessante, uma pessoa que consegue estar na própria força, ela não fica preocupada com o que os outros estão pensando, ela não fica preocupada se os outros estão olhando, ela não fica preocupada em ganhar, né, o aval do outro para poder fazer tal coisa, ela não fica esperando o outro levá-la nos lugares, fazer por ela simplesmente é ela. Ela consegue falar não de uma forma carinhosa, mas ela é firme, ela fala não, ela consegue estar na própria vida. Olha que interessante, pessoas que fazem assim um caminho muito bem sucedido na vida, se você observar, essas pessoas fazem um caminho sozinhas, né? A família não acompanha não, gente, a família usufrui depois, é diferente, mas os amigos, né, as pessoas à volta, eles não acompanham, então a pessoa tem que ter essa consciência que esse processo, ele é pessoal, literalmente, e ele é um processo individual, você vai caminhando e vai ganhando força e vai entendendo principalmente que o outro não vai entender, né? Eu atendi hoje uma moça e ela me falou assim, a minha mãe que mora comigo, ela não me apoia, e eu falei assim, ela não vai te apoiar, porque na cabeça dela, pela observação, pela interpretação que ela faz da sua vida, não é necessário, porque ela está olhando pelo ângulo dela, ela está achando que você não precisa fazer o que você quer fazer. Para ela, o que você quer fazer é frescura, mas você tem que entender que isso que você quer fazer para você é algo que vai te preencher, mas para ela é bobeira. Então, eu falei para ela, desista de querer o apoio da sua mãe, desista de achar que ela vai te apoiar, desista de achar que ela vai estar sempre ali ao seu lado. Então, gente, é possível fazer essa transformação em pouquíssimas sessões. Eu convido você a vir fazer. A gente está fazendo sessões online o tempo todo. Super funciona, eu atendo o Brasil inteiro. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long. Olha lá o meu site, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações de tudo que eu faço. Tem bastante coisa para vocês lá, então o nosso WhatsApp novamente, 944 13 10 10. 944 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.